Fala galera, boa noite. Tá bom, chato. Vamos que fingir que estamos trabalhando. Tá chegando o pessoal, até o Luiz Hermínio chegou ali. Já quer abrir ali? Pode iniciar. Quer chamar ele aí? O pastor Luiz entrou? Já, tá ali. Não, ainda alguns minutos, faz a introdução e a gente chama ele. Beleza. Fala galera, beleza? Uma boa noite de quinta pra vocês. Estamos iniciando a nossa live hoje. Vamos ter a presença aqui do pastor Luiz Hermínio, do Mevan. Vai ser lindo demais, tá? Um bate-papo muito interessante, muito legal sobre paternidade. Então fica ligado no nosso Instagram. Hoje a live vai ser somente pelo Instagram. Mas também você pode estar entrando no Facebook e no YouTube, que amanhã vai estar disponível, ok? Então fica ligado, chega junto, justificado. Amém? O pastor Luiz entrou ali? Já. Vamos chamar o nosso grande convidado, pastor. E aí, meu povo? Fala, pastor, tudo bem? E aí, gente? Boa noite. Certo? Deixa eu apertar lá. Tá me ouvindo bem, pastor? Eu tô ouvindo bem. Muito bem. Vocês estão bem, gente? Bem, graças a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, oi? O senhor tá me ouvindo bem? Muito bem. Que bom. Pastor, primeiramente queremos agradecer o senhor ter aceitado o convite, né? Nessa grande noite, nessa grande live, falando de um assunto forte, muito importante, e falando sobre paternidade. Não teria outra referência a não ser o senhor para estar explorando sobre paternidade. Quero agradecer, os Justificados agradece ao convite, né? O senhor ter aceitado o convite. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Eu tô falando aqui com o Mani e com quem mais? Com Pedro. Pedro. O Pedro. É o Isso. Pedro e o João. Quase isso. Quase, né? Então, gente, eu estava numa live agora das 8 às 9 com um pastor amigo meu de Boston, que justamente a gente estava falando sobre esse assunto, sobre paternidade. Porque algumas coisas elas precisam ficar claras nesses dias, né? Porque paternidade é diferente de paternalismo. Paternalismo é uma coisa, paternidade é outra. Paternalismo é quando você coloca todo mundo para você poder trabalhar esse controle, né? Paternidade não trabalha com controle, né? Paternidade, na realidade, se você for estudar as escrituras, você vai ver que Deus nunca deu governo para um homem governar sobre outro homem. O governo sempre é a favor do outro, não sobre o outro. Sempre que Deus chama alguém para governar, é em favor de alguém. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que muito é dado, muito é exigido, né? Quanto mais você, quanto mais Deus te dá graça, sabedoria, recurso, fama, tudo tem a ver com o outro, não tem a ver com você. E é um assunto que eu gosto demais, demais. Eu escrevi um livro sobre paternidade, estou escrevendo outro, e está sendo bênção demais, gente. Então é Amém. isso. Até eu peguei, estava lendo o livro do Senhor, e eu estava só na introdução. Eu ainda mandei a foto para o Senhor e disse: Senhor, só na introdução já me trouxe uma clareza sobre paternidade. Imagina o final do livro. Porque Deus é pai. Né? Deus é pai. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que é pai e filho trabalhando juntos. Qualquer Amém. religião pode te levar a um Deus, mas só Jesus te leva ao Pai. E Jesus não disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus, quando ele vai morrer, ele diz assim: eu vou ao Pai e vou preparar lugar para vocês. E sempre indo ao Pai, sempre indo ao Pai, sempre representando o Pai. Se você ler João 19, versículo 6, você vai ver que Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos e disseram: ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Não é? Então, assim, a morte de Jesus ocasionou também pela sua identidade de ser filho de Deus. E aí a gente vai discorrer a escritura inteira, paternidade.
né? É uma coisa muito mal interpretada nesses dias, porque o pai, ele agrega para os seus filhos, não é? O pai não põe os filhos para trabalhar para ele agrega para que os filhos sejam abençoados. O pai, se você for pedir um conselho, qualquer pessoa pode te dar um conselho, mas pai não, pai dá destino. Não é? Então, a palavra de um pai ela é muito forte. Né? Eu sou do tempo, maninho, que a gente pedia a benção para o pai e benção para a mãe. Né? A benção pai, benção mãe, na hora que acordava, na hora que ia dormir. Não é? Porque a bênção do pai, a Bíblia estabelece a bênção do pai. A Bíblia não diz que é um pastor que tem que ensinar os seus filhos. Né? Às vezes tem gente que diz, pastor, esse meu filho aqui está precisando de ajuda. Mas isso é um problema seu, não é meu. Quem tem que cuidar dos seus filhos é você. A Bíblia diz que é o pai que deve educar seus filhos. E isso o judeu faz muito bem. O judeu faz muito bem. A mãe judaica, a mãe judia, ela cuida das meninas e o pai cuida dos meninos. Não é? Porque a mãe, ela estabelece a fibra emocional da criança. O pai estabelece a fibra moral. Por isso que uma criança criada sem pai, o pai ele traz 3 coisas para o filho, principalmente as 3: proteção, direção e limites. Então, o pai, você pode ver, toda criança que é criada sem a figura do pai, ela tem dificuldade de proteção, tem dificuldade de direção e de limites. Né? Aí, eu disse, pastor, eu fui criado sem pai, e agora? Por isso você precisa achar a paternidade de Deus. Porque essas coisas elas são restauradas no relacionamento com Deus. Aquilo que o seu pai biológico não pôde fazer por você, tudo isso é restaurado no relacionamento com Deus. Aleluia! Bora tomar água. Rapaz, Amém, pastor. Eu falo o dia inteiro aqui, meu filho. Eu sou falante. Deixa eu começar com uma pergunta que surgiu aqui. Como que começou, assim, a parte da paternidade é um assunto que o senhor fala bastante, prega bastante, né? Da onde que veio isso? Da onde que veio esse interesse por esse assunto? Quando que nasceu isso dentro do senhor? Porque assim, Pedro, eu fui criado sem pai. Uhum. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. Acabei de falar com ele agora no telefone. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. Eu e meus 2 irmãos ficamos com a mãe, né? Proteção, direção e limites foi coisas que faltaram bastante nas nossas vidas, né? Meu pai foi embora e uma criança que é criada sem pai, ela está sempre comprando amor pelo serviço, ou sempre fazendo algo para se sentir alguém. E eu era esse cara. Sempre trabalhei bastante, sempre servindo a Deus, muito rebelde, né? Na juventude me envolvi com drogas, usei drogas, vendi drogas, e foi uma droga. Né? Então, quando eu voltei para Cristo, porque eu fui criado na igreja desde criança, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Os meus bisavós eram crentes. Meus bisavós serviam a Deus. Entendeu? A primeira igreja presbiteriana dessa região, ela foi feita num terreno do meu bisavô lá em Camboriú, lá dentro de Camboriú. Lá, bem lá dentro. Então, eu fui criado na igreja. Quando meu pai foi embora, a família desandou, o trem desandou. E aí, meu filho, desencarrilhou tudo. E aí a gente foi fazer as nossas leis, a gente foi fazer, né? Uma pessoa que ela vive longe dessa direção do Senhor, ela tem uma dificuldade de lidar com isso. Mas mesmo usando drogas, mesmo perdido nas drogas, mesmo eu sempre tinha um amor a Deus, né? Eu me lembro que uma vez, eu drogado, eu chorava e dizia, essa não é minha vida. Eu não nasci para isso aqui. Essa vida bandida não é para mim. Eu sei que Deus tem algo para minha vida. Algo diferente para minha vida. E aí, querido, o que aconteceu? Eu comecei, então... quando eu aceitei Jesus em 1995, eu já tinha 28 anos. E aí eu comecei a estudar. E parece que as letras da Bíblia saltavam em relação à paternidade comigo. Eu só via pai. Tudo, eu chamo Deus de pai até hoje. Meu pai é o meu pai. Minha oração com o pai é o meu Abba. Jesus nos ensinou isso.
Porque Jesus veio mostrar o Pai. Religião Israel já tinha. Israel já tinha religião. Jesus não veio, por isso que a religião não o aceitou. Ele confrontava a religião. Quando ele dizia que era filho de Deus, eu e o Pai somos um. Então eu comecei a viver esse momento. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a amar meu pai, a quem eu odiava. Eu comecei a... Hoje meu pai vai na igreja. Nós temos uma amizade, embora, entendeu? Porque a Bíblia diz o quê? Se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos vão converter o coração dos pais. Não é? Então a ideia é essa. Assim, eu entendo, eu não condeno meu pai. Por quê? Porque o meu avô, embora sendo crente, né, meu avô sendo crente, não deu para o meu pai o que ele precisava como filho. Né? Porque a religião, infelizmente, ela roubou muita coisa da gente. Aquela coisa, né? O meu pai era jogador de futebol, meu pai jogou no Barroso, por exemplo. Meu pai foi campeão catarinense juvenil, jogando escondido do meu avô, porque meu avô era crente. Meu avô deu uma surra no meu pai com 19 anos de idade no campo de futebol de chicote, porque crente não podia jogar bola. E o meu filho hoje joga na base do Marcílio, com 14 anos. Você está me entendendo? Eu não culpo eles porque Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. O tempo de Deus traz clareza para a gente, né? Quantas vezes a gente quer uma coisa e não dá certo? Por quê? Porque não é o tempo de Deus. Então hoje meu pai, acabei de falar com ele no telefone agora, eu amo o velho. Tem 74 anos, eu tenho 53. E ele vai para a eternidade, entendeu? Por quê? Porque a falta de um pai me fez ver Deus como pai, me empurrou para Deus. E o amor de Deus me fez perdoar meu pai e amá-lo, entendeu? E procurar ser para os meus filhos aquilo que eu não recebi, né? Eu viajo o mundo inteiro, prego o evangelho no mundo inteiro, gente, todo dia, toda hora, todo instante. Mas, cara, da minha família eu não abro mão. Né? Sábado eu estou sempre jogando uma bolinha com meu filho, levando eles nos treinos, levando eles no futebol. Agora não dá porque está tudo parado, né? Mas, assim, mexendo na agenda para participar de um campeonato, sempre presente, né? E é isso que vale. Porque um dia, o Luiz Hermínio aqui vai ficar velho, não vai mais conseguir pegar um avião para ir pregar em outro país, não vai mais conseguir subir numa plataforma para falar a milhares de pessoas. O que vai sobrar é a minha família, cara, é meus filhos, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que você vai cultivando durante o tempo. E eu aprendi uma lição grande. Eu acho que por isso que essa mensagem ela é tão forte na minha vida. Porque não é uma mensagem que eu aprendi num livro, eu vivi. Eu acho que as coisas de Deus as coisas de Deus você não ensina sem aprender, sem viver. Você precisa experimentar. Deus, você não informa Deus, você experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Então, aquilo que você prova, aquela mensagem, ela vira vida na sua boca. Amém. Amém? Fui claro? Amém. Tô muito claro. Eu tô só aqui, ó. Igual aqueles cachorrinhos do carro, sabe? Bate a cabeça. Mas que bênção, pastor. Pastor, como Vocês é já um são tema... pais? Já são pais? Não, eu não sou pai. Ele já é. O Pedro já é pai. O Pedro tem cara de pai mesmo, mano. Olha aí. O bigode. Eu ainda não. Mas quer dizer, eu tenho uma enteada, né? Uma enteada. Sei, você já é casado, maninho? Oi? Você já é casado? Sou casado. Casei esse ano no meio da pandemia. Você tem que obedecer a Bíblia, meu filho. Crescer e multiplicar. Pastor, como é um tema prolongado, assim, que às vezes a gente vai falando, né? E pode ser que o Instagram ele não nos permite terminar o assunto. Daí o pastor topa a gente reconectar e reconectar novamente se cair? Meu filho, eu topo. Eu só posso ficar 1 hora. Amém? Ótimo. Show de bola. Às 11 horas eu tenho outro compromisso aqui. Amém, pastor. Vamos Tá lá. bom? Se cair, Porque a gente volta. Às 11 horas pode cair 100 vezes, nós vamos voltar aí 100 vezes. Amém. Pastor, uma primeira pergunta. Pode falar. Qual é a importância de um pai espiritual na vida de uma pessoa? Ah, boa. Boa pergunta. Veja bem,
É aquele cuidado que a gente precisa ter. Eu tenho que ler a Bíblia para poder explicar isso, amém? Amém? Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 11, e o versículo 31 diz assim, ó, tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja bem, Deus já estava falando com o pai de Abraão para ir para Canaã. Deus já estava induzindo ele para ir para Canaã. Só que o pai de Abraão, ele perde um filho chamado Arã, que era o pai de Ló. Ele morre, o pai de Abraão Terá para chorar a morte do filho e fica ali. Só que a ideia era ir para Canaã. Agora, por que a ideia era ir para Canaã? Eu estou fazendo um envolto aqui para poder explicar a sua pergunta. Por que Deus queria levar todo mundo para Canaã? Porque Canaã foi amaldiçoado por Noé. Quando Noé tomou aquele porre, lembra? Que o filho dele vê ele nu, que ele volta da embriaguez, ele amaldiçoou o seu filho cão. Ele diz assim, ó, maldito seja Canaã. Servo de servo seja ele. Ou seja, ser servo não é maldição, mas servo de servo é maldição porque é ser escravo. Noé amaldiçoou 30% da terra depois do dilúvio. Ele amaldiçoou seu filho, por isso que a bênção e a maldição do pai é muito perigosa. Não é? Agora, se você lê em Mateus, veja bem, está escrito assim, ó, Mateus capítulo 1, essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Peraí, se Deus recomeça o mundo com Noé, por que ele não recomeça o plano com Noé? Ele começa com Abraão. Porque Noé amaldiçoou seu filho. Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa as próximas gerações. Deus não reconhece. Se você olhar, esta é a geração de Jesus, filho de Abraão. Peraí, foi Noé que recomeçou o mundo, por que não foi ele que recomeçou o plano? Porque ele amaldiçoou Canaã. Essa era a ideia de Deus levar Terá, pai de Abraão, para Canaã. Por quê? Porque Canaã não tinha pai. Se você ler Juízes, capítulo 1, você vai lidar com uma mensagem tremenda. Tem uma pergunta assim, ó, quem subirá primeiro a Canaã? E aí Deus responde, Judá subirá primeiro a Canaã. Eu entreguei ele nas suas mãos. Aí Judá diz, eu vou, mas Simeão tem que ir comigo. Aí vai os dois. Em Canaã tinha um homem chamado Adoni-Bezeque, um rei. O que é que ele fazia? Ele guerreava, matava o povo das nações que ele invadia, pegava os reis, amputava o dedão das mãos dos reis e o dedão dos pés, para que o rei não conseguisse pegar uma espada. Tenta agarrar alguma coisa com essa mão aqui, você não consegue. Não consegue. Por isso que ele amputava o dedão das mãos dos reis, para eles não conseguirem brigar. E tirava o dedão dos pés para que eles não tivessem equilíbrio, porque o dedão do pé, quando você faz essa passada de pé, é o dedão do pé que equilibra o seu corpo. Se você perder o dedão do pé, você tem que reaprender a andar. Então, Adoni-Bezeque, ele não era pai em Canaã, ele era chefe, ele amputava, era um mutilador. Né? Ele mutilava os reis, não deixava mais ninguém governar. Por isso que eu não acredito em ministérios que só um governa. Entende? Porque o governo é coletivo. Deus, quando criou o homem, ele disse, façamos nós. Quando Deus cria, ele pluraliza a criação. Ele diz, façamos, plural. O inferno é um lugar que um manda e todos obedecem. O céu não. O céu é coletivo. Deus chamou o homem para participar da criação, permitindo que Adão colocasse nome nos animais. Amém. Então, veja bem, Deus sempre que vai trabalhar com alguém, ele é coletivo. Ah, mas Deus me deu dinheiro, Deus me deu fama, Deus me deu status. Não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Deus te dá dinheiro para você ser provisão para quem não tem. Deus te dá fama para você ser voz para quem não tem. Se Deus te dá uma cadeira de governo, é para você ser voz para quem não tem, para você ser bênção para quem não pode ser bênção. Amém. Tem uma caneta de autoridade. Então, deixa eu explicar isso bem. Por isso Deus queria levar todo mundo para Canaã, porque Canaã tinha um homem que amputava o dedão dos reis, não permitia a continuidade.
Você está entendendo? Um exemplo, é só um exemplo. Porque Abraão viveu numa época, né? Juízes viveram em outra. Mas é só, eu estou fazendo um paralelo aqui. Ok? Canaã era uma terra que não tinha paternidade, que ela vivia debaixo de maldição. Então, quando eu levo essa mensagem para a África, para a Índia, para um lugar onde tem chefe, mas não tem pai, entendeu? Ela causa um alvoroço. Quando eu entro em igrejas que tem o pastor presidente, mas não é um pai, não serve a igreja como um pai, essa mensagem ela afeta, ela é perigosa, ela bate. Ela bate. Essa mensagem bateu muito em mim. Então, qual o segredo de ter um pai espiritual? Por que de um pai espiritual? Quando Terá não vai para Canaã, Deus diz o que para Abraão? Ele diz assim, ó, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque pais que não dão destinos perderão os filhos que têm propósitos. Deus tinha um propósito na vida daquela família. Se o pai não entendeu, Deus vai usar o filho. Amém. Ponto final. Aí pronto, Abraão saiu do pai, saiu da terra do pai. Como é que Abraão vai ser pai de nação se não tem mais referência de pai? Por isso ele encontra Melquisedeque. O que é que Melquisedeque faz? Dá pão e vinho para ele. Traz ele de volta para a comunhão. Ou seja, o que é que um pai espiritual faz? Pai espiritual não é para botar embaixo e dizer, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, esse ali é meu filho. Maninho e Pedro, os pastores que congregam comigo, que trabalham conosco no ministério em todo o globo, hoje em mais de 27 países, eu não tô criando filho. Eu estou preparando os próximos pais. Forte. Você está me entendendo? Porque assim, ó, causar impacto é muito bom, mas causar continuidade é perfeito. Então, a igreja hoje, ela causa muito impacto. Pá, 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 pá. Eu faço conferência aí para 5, 10 mil pessoas. Preguei num ginásio aí no Descende, tinha 70 mil pessoas no lugar que eu estava. Isso é impacto. Mas o gostoso é causar continuidade. E não tem como você causar continuidade se você não for geracional. Então, assim, ó, sentar com dois jovens, como vocês dois, que estão aí, né, estão aí na tenra idade do ministério, da vida secular, né, porque para mim não existe vida secular. Para mim, tudo é santo, não tem santo, esse dualismo grego que criou na nossa cabeça, que domingo eu sou crente e segunda eu tenho a minha vida secular. Não tem mais vida secular, meu irmão. Se você for empresário, você vai ser um empresário de Cristo. Se você for um médico, você vai ser um médico de Cristo. Se você for um político, você vai ser um político de Cristo. Porque não existe mais vida secular. Em nome de Jesus. Amém? Não existe. Essa a gente precisa. Esse dualismo grego que separou o santo, a matéria do espírito, não tem coisa mais espiritual do que ser humano. Não é? Blaise Pascal, um físico, um matemático, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Porque você é espírito. Não é? Então, para responder a sua pergunta, a necessidade de um pai espiritual, como Paulo foi para Timóteo. Cara, o que é que Paulo fez com Timóteo, gente? Paulo circuncidou Timóteo, maninho. A criança era circuncidada com 8 dias. Agora, Timóteo tinha 8 dias? Não, Timóteo era um homem. Raciocina, pensa, mentaliza. Paulo parou na frente de Timóteo e disse, Timóteo, baixa as calças aí. Paulo pegou na mão o órgão genital de Timóteo para poder circuncidar, ele tinha que pegar na mão. Ele pegou uma faca de pedra, só de pensar já dói. Ele pegou uma faca de pedra, não é? Pegou uma faca de pedra, cortou a pele do prepúcio do órgão genital de Timóteo. Aqui está a verdadeira paternidade. Meu pai espiritual é aquele que toca na minha intimidade e não me castra. Ele me prepara para ser um reprodutor também. Uau. Né? Quem é meu pai espiritual? É aquele que eu entrego a minha intimidade para ele.
Ele conhece a minha vida, conhece o meu casamento, conhece a minha vida sexual, conhece... Esse cara, ele cuida de mim. Ele não vai me castrar, não. Eu vou ser reprodutor também. Eu estou no rebanho, eu vou dar fruto, eu vou ser bênção para a minha geração, em nome de Jesus. Amém. Quem é meu pai? Meu pai é aquele que toca na minha intimidade e não me castra. Agora, quem é meu filho? Meu filho é aquele que tem coragem de colocar a sua intimidade na minha mão. Então, eu não saio por aí dizendo, quer ser meu filho? Oh, você quer ser meu filho espiritual? Você quer ser meu filho? Não. Então, numa igreja, tem os filhos, tem os filiados, que são os filhos adotivos, não foi você que criou, mas você adotou. Tem os aliados e tem os aproveitadores. Essa é outra parte. Sempre tem. Então, a necessidade de um pai espiritual na vida da gente, ou uma mãe espiritual, né? Porque, mas Deus é homem. Veja bem. Veja bem. Quando Deus fala de provisão, ele usa a figura do pai. Ele diz assim, pode, se o seu filho pedir um peixe, você dará uma serpente? E se ele pedir um pão, você dará uma pedra? Vós que sois maus, sabe das boas coisas, os vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu. Ele usa a figura do homem. Mas quando ele fala de afeto, ele usa a figura da mulher. Ele diz assim, pode uma mãe abandonar a criança que ainda mama? Eu, Senhor, não te abandonarei. Né? Você já viu uma criança quando cai, ela corre para quem? Para o pai ou para a mãe? Ela corre para a mãe, porque o pai já disse, seu tanso, não vi isso? O pai é provedor. A mãe não. A mãe, bebê, onde é que machucou? E o pai fica me manda segurinha. O pai é mais ogro, né? A mãe não. A mãe é carinhosa, por isso que quando o filho ele cai, machuca, ele corre para a mãe, porque ele sabe que se ele correr para o pai, ele vai levar o outro em cima. Então, a figura de um pai é tão importante. Vamos para outra pergunta, porque essa nós já estamos 15 minutos falando dessa pergunta aí, cara. Não, mas é bom. É bênção. Eu esqueci, eu peguei um bloquinho de anotação, devia ter pegado o caderno de 20 matérias. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Mas muita coisa que eu estou falando aqui para você, você vai ler no livro. Sim. Muita coisa. Porque assim, o pai espiritual, ele está sempre incentivando o filho a fazer algo. Né? Se uma pessoa... o pai espiritual nunca vai pedir nada para você. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque porque ele quis. Melquisedeque não pediu nada. Naquele dia, Abraão encontrou 2 reis. O rei de Sodoma e Melquisedeque, o rei de Salém. O rei de Sodoma disse assim, me dá as pessoas, né? E fica com os bens para ti. Me dá. Melquisedeque disse, não, ele não pediu nada. Ele disse, pega pão e vinho e volta para... Abraão deu porque quis. Então você vai saber quando eu acho um pai espiritual, porque ele nunca pede nada para você. Ele está sempre tentando promover o seu trabalho, sempre tentando promover o que você faz, sempre tentando promover. E é assim que eu... Maninho, você é sobrinho do Jacques, você sabe disso. Eu cresci no ministério, para a glória de Jesus. Né? Hoje a gente é muito conhecido no mundo inteiro. Mas o Jacques cresceu, o Juscelio cresceu, o Lapa cresceu, Fernando Tolentino cresceu, meus irmãos cresceram, Gladson cresceu, Felipe Vilela cresceu, a nossa equipe toda cresceu, porque eu não acredito num trabalho que só enriquece um, que só um aparece. Eu acredito na coletividade da mesa. Isso é paternidade. Eu não preciso dizer, porque quem manda aqui sou eu, porque eu sou o chefe. Se você tem que lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. Não tem autoridade. É verdade. É forte. É verdade. Pastor citou aí, todos cresceram, né? Eu me lembro, assim, que eu acho que quando o pastor fundou o Mevan, eu fui numa cenação, acho que o tio Jackson fez, ele fez eu entrar de ovelhinha na igreja. Já todo o tamanho do lobo mau. Então eu já fui ovelha. Então eu também cresci, gosto. De ovelha já tô lobo mau. Com bom sentido, né? Pelo amor de Deus. Claro. Vamos para a segunda pergunta. Pastor, tem bastante gente pedindo aqui qual que é o nome do seu livro sobre o assunto. Paternidade para as Nações. Eu não tenho ele aqui. Eu tenho alguns livros. Tem alguns livros que vai falar também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó.
Esse livro eu estou lançando agora. Ele não, esse aqui é só um boneco. Esse é o segundo desse aqui, ó, Sacerdócio, Igreja e Reino. Isso aqui é um assunto muito tremendo também. Sacerdócio O fala... azul eu li. Hã? O azul eu li. Esse aqui é a continuação dele. Na realidade, esse aqui é a introdução. Esse aqui fala do sacerdócio de todos os santos. Como você se move em todas as esferas de uma sociedade sendo um filho de Deus, né? Tem o outro que tem o livro do Jacques, né? Do tio Jacques. Vendo esse livro. Tem o livro do pastor Juscelio, né? Outra coisa que eu também preservo. Não sou eu só que tenho informações aqui, não sou só eu que tenho palavras, a gente é uma equipe, a gente se completa, né? O Jacques me completa, eu completo ele, o Lapa me completa, o Lapa é um cara que me completa demais, porque ele é um homem muito sério, muito seguro, né? Eu já sou mais Maria, vai e sobe no caminhão que passou, eu e já Luiz, cuidado aqui, cuidado ali, ele é todo cuidadoso comigo. Então a gente vai se completando, sabe? Um é mais Marta, outro é mais Maria, e tá todo mundo na mesma casa. Eu escrevi esse livro também ano passado, 40 dias com ele no deserto. Muito bom. Agora, o livro que a pessoa está falando, eu não tenho aqui agora. Eu pensei que eu tinha separado um ali. A Paternidade para as Nações, né? Eu tenho aquela... Paternidade para as Nações. Se vocês tiverem aí, mostra. Eu não tenho aqui. Mas amém. Tá de boa. Vamos lá, então. No seu livro, o senhor faz essa relação entre os pais que castram e os pais que circuncisam, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa parte? Sim. Porque assim, ó, o filho era circuncidado no 8º dia, né? Essa questão de Paulo e Timóteo é muito relevante porque Paulo circuncidou Timóteo para deixar, eu acredito, para deixar um modelo para a gente. Porque todos no rebanho têm que produzir. A gente tem que perder essa cabeça do clero e do leigo, entendeu? O clero que está lá no púlpito, no altar, e o leigo que está ali embaixo para receber. Não, nós somos sacerdotes. Todos são sacerdotes. A ideia original de Deus era o sacerdócio de todos os santos. A ideia original de Deus, se você lê Êxodo 19, Deus, quando Moisés traz o povo para o deserto, Deus diz assim, Moisés, diga ao povo para se preparar, porque eu vou descer no 3º dia. E no 3º dia, se eles ouvirem a minha voz, Êxodo 19, versículo 6 em diante, se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso Deus, vocês serão minha propriedade particular, serão o meu sacerdócio, um reino de sacerdócio e a minha nação santa. Ou seja, para a nação ser santa, o reino tem que ser sacerdotal. Ou seja, o que é ser sacerdote? É ocupar os lugares vazios. Não é? Você já leu na Bíblia, por exemplo, as promessas de Jesus dizendo assim, ó, eu te darei as nações e os reinos. Nação é o lugar que você pisa, os reinos é nas regiões celestiais. Nações e reinos, entendeu? Então, veja bem, quando Paulo circuncida Timóteo, ele está me deixando modelo o quê? Timóteo era o pastor da maior igreja em Éfeso. E Paulo estava preso. E Paulo dizia assim, meu filho Timóteo, o que de mim ouviste e em mim viste, isso fazei. Me diz hoje, quem é que quer imitar um cara que está preso? Né? Mas Timóteo tinha uma consideração e o pai sempre quer que o filho seja maior do que ele. O pai não faz uma faculdade, mas ele paga a faculdade do filho. O pai ele não teve a condição de ter algumas coisas, Pedro, mas ele trabalha para o filho ter. Então, o pai não tem problema de tocar na intimidade de um filho e preparar ele para reproduzir também. Então, eu não tenho medo. Tem gente que me liga assim, ô pastor, se eu quero o telefone do pastor fulano de tal que congrega aí com vocês, eu disse, tenho, eu quero dar uma oferta para ele. Eu digo, oh, que legal. Não é? O pai não diz, não, rapaz, não dá para ele, não. Né? Dá para mim, que eu sou, né, o pai da casa. Eu não sou o pai da casa. Aqui do Mevan, não tem o pai do Hermínio e todo mundo é súdito, não. Né? Eu não sou... A gente é uma casa de paternidade, onde tem vários pais e várias mães que interagem entre si para cuidar das pessoas.
E a gente não consegue cuidar de todo mundo, rapaz. É tanta coisa. Mas a ideia original da paternidade é essa. Aí, se alguém estiver assistindo isso, deixa eu me defender aqui. Se alguém estiver assistindo a gente aqui, né, tem aí bastante gente, eles podem dizer assim, pastor, mas em Mateus 23, deixa eu ler, Mateus 23, e o versículo 9 está escrito assim, ó. E a ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é vosso pai, aquele que está no céu. Aí alguém me questionou esses dias assim, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus falou para não chamar ninguém de pai. Irmão, essa palavra pai aqui de Mateus 23:9 significa pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Jesus está dizendo, não diga que ninguém é a sua origem, porque a sua origem é o nosso Pai que está no céu. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, claro, eu tenho muitos irmãos da igreja que me chamam, e aí, paizão, como é que tá? Tudo bem? E eu chamo, e aí, meu filho, como é que você tá? Tá tudo... Entendeu? Mas o meu trabalho não é colocar esse cara debaixo da mesa. Os filhos comem na mesa, eles não comem o que cai da mesa dos seus donos, Jesus disse. Quem come debaixo da mesa dos seus donos é os cachorrinhos. Os filhos comem na mesa. Não é verdade? Porque os filhos não têm dono, eles têm pai. Amém? E quando eu sirvo a Deus com a cabeça de filho, eu não trabalho por um salário, eu trabalho por uma herança. Entendeu? Embora eu tenha um salário ali para manter minha casa, minha família, mas eu não trabalho pelo meu salário, eu trabalho pela herança eterna. O meu pai, porque tudo que é do meu pai é meu. Entendeu? É verdade. Você está me entendendo? É a parábola do filho pródigo, Pedro. Pedro, pai tem 2 filhos em casa. Um diz, pai, me dá tudo aqui que eu estou indo embora, não quero saber, me dá minha herança. Pai deu a parte, emprego e foi embora. Acabou o dinheiro, foi tentar comer com os porcos. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. O que é cair em si? Cair em si é olhar para dentro. Ele olhou para dentro e achou um depósito que o pai dele tinha botado nele. Que o pai amou ele. Né? Esses dias o pai de uma menina, a mãe de uma menina que ela tem problema na área sexual, que é lésbica, a mãe de uma menina me procurou e disse, pastor, eu não quero mais saber da minha filha foi viver com outra menina, né, pastor, tem que fazer assim. Eu digo, não. A senhora tem que amar a sua filha. A senhora... O fato da senhora rejeitar o comportamento não diminui o seu amor. Esse aqui é o segredo, gente. A gente tem que aprender a separar as pessoas das práticas delas. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Não é? Aí eu disse para ela, querida, ama tua filha, fala para ela, deixa ela saber que você ama ela. Ai, pastor, mas é difícil. Eu digo, é difícil. Quem falou que amar é fácil? Eu tinha tanto amor por ela. Eu disse, será? Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Quem tem amor hoje diz, eu perdi o amor. Não, porque nunca teve. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Então, tipo assim, Deus não tem uma dose de amor hoje e amanhã acabou. Não. Pessoas que dizem, eu separei porque eu não quero mais, porque eu perdi o amor. Não, é porque nunca teve. Teve paixão, teve atração física, mas amor, meu irmão, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Então, essa relação de paternidade com Deus é se sentir isso, seguro. Aí o filho voltou para casa, quando ele olhou para dentro, ele olha para o seu redor, só tem porco, tentando ali, né, comer aquelas alfarrobas ali, não deu nada. Quando ele olha para dentro, ele acha um depósito de amor. Ou seja, ele lembrou de alguém que amava ele. Ele disse, eu vou voltar para a casa dele, que ele me ama. Até os empregados dele. Aí o filho, qual era o recado do filho? Pai, me trata como um dos teus empregados. Esse é o segredo. Deus não te trata como um empregado, cara. Quem te trata como empregado é quem não entendeu paternidade. Entendeu? Deus não te trata como empregado. Por quê? Porque Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para trabalhar com Ele. Amém. Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com os pais biológicos? Eu já trabalhei com o meu quando eu era mocinho. A gente nunca recebe. Mas paga ainda. E quando dava alguma coisa errada, era o primeiro que ele brigava, era com a gente. Uhum. Eu tenho uma filha, Bruna.
A Bruna, esses dias, há um tempo atrás, ela chorando, disse assim para mim: pai, por que tudo para a gente é tão difícil? Por que tudo para a gente é tão difícil, pai? Puxa, parece que para a gente tudo é mais difícil, cara. Pô, o Senhor ajuda todo mundo e parece que para nós é tudo tão difícil. Só veio uma palavra no meu coração, diz assim: filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo de Deus, mais exigência. Por quê? Porque Deus sabe que pode contar com você, cara. Entendeu? Então essa relação pai e filho, ela precisa acontecer na vida da gente, na vida com Deus, na vida com a família, entendeu? Essa relação precisa acontecer. A relação pai e filho. Então, circuncidar justamente é isso, é permitir que se toque na intimidade. Porque às vezes eu ligo para os meus pastores, né? A gente tem, hoje são mais de 1000 igrejas em 27 países ligadas a nós. E às vezes eu me ligo e eles dizem: pastor, a igreja está crescendo, aumentou a arrecadação, estamos fazendo missão. Aí eu deixo ele falar, depois eu pergunto: e como é que você está aí? A sua esposa? E como é que está seu filho? E você, está se cuidando? Tá comendo bem? Está dormindo bem? Não, pastor, mas a igreja... Não, essa não é a relação que Deus quer com você. Porque muitas vezes aquilo que você está fazendo para Deus pode te roubar de Deus. Verdade. Entende? Então, assim, Deus não te chamou para trabalhar para Ele, te chamou para trabalhar com Ele. É uma aliança, é uma relação. Entendeu? É uma relação. Né? Então, assim, Deus não precisa de um empregado. Se você olhar a igreja que perdeu o amor, lá em Éfeso, em Apocalipse, está escrito assim, Apocalipse capítulo 2. Né? Ele fala, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho. É tão interessante, ela perdeu, daí o Senhor diz, né? Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Sei que tu és honesta, sei que tu és abençoada, mas tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Por que ela deixou o primeiro amor? A gente tem costume de dizer, ela perdeu. Não, ela não perde. Porque amor você não perde, você só não sabe onde deixou. Você substitui ele por outra coisa. Amém. Você vai substituindo o amor. Agora, veja bem, o Senhor disse que ela perdeu o amor por causa da obra e do trabalho. Veja bem, a palavra obra, ela vem da palavra avode, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. A palavra trabalho, ela vem de tripalo, que quer dizer tortura. Deus está dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso: eu te dei uma obra, uma adoração, e você fez dela uma tortura. E por isso você deixou o primeiro amor. Amém, gente? Amém. Amém. Uau! Como diz, eu até estava brincando com eles. Não sou Galvão Bueno, mas haja coração aqui. Celular. Pastor, muito forte. O senhor tem muito conhecimento É assim, ó, posso falar uma coisa? Posso te interromper aqui só um minuto? Com certeza. Sim. A gente sempre procurou, maninho, não trazer informações, sempre trazer vida. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida. Você não muda uma geração trazendo informações, mas transmitindo vida. Então, assim, a minha preocupação sempre foi trazer uma palavra que fizesse a pessoa pensar de dentro para fora. Sempre pensando de dentro para fora. Pode falar aí, meu irmão. Perdão. Uau! E é verdade. É verdade. A gente tem que fazer uma transformação de dentro para fora, pastor. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu fazer aqui. Como ser curado em nossas feridas de paternidade, já que isso é um grande câncer da sociedade atual? A Igreja de Cristo tem essa resposta? Tem. Arrependimento. Arrependimento. Uau. A palavra arrependimento, por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento vem de metanoia, mudança de mente. Aí as pessoas dizem: arrependimento é pedir perdão, pastor? Não, você pode pedir perdão e não se arrepender. Arrependimento é confessar o pecado? Não, você pode confessar e mesmo assim não se arrepender. Ah, pastor, arrependimento é deixar o pecado? Não, você pode deixar de praticar e não se arrepender. O que é arrependimento?
Arrependimento não é quando você deixa o pecado, é quando o pecado deixa você. Uau. Entende? Porque você pode parar com uma prática, mas aquilo está dentro de você ainda, lá, culminando e destruindo a sua alma. Então, essa relação com Jesus, com Deus, Jesus deixou o caminho aberto. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse a Deus, porque a Deus tu pode ir por uma vela, tu pode ir por uma promessa, tu pode ir por um culto, mas ao Pai, cara, é só por Jesus, não tem jeito. Então, assim, maninho, é a relação, cara. É a relação com Jesus. Aqui, deixa eu te mostrar uma coisa muito séria. Aqui é meu quarto de oração. Tá vendo? Tá vendo meu quarto de oração aí? Tá vendo? Esse aqui, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse é o meu lugar de falar com Deus. Isso aqui é uma criação minha. Né? Minha não, nossa, né? Lá da Casa de Recuperação. Isso aqui, você põe ele aqui atrás, ó, dobra o joelhinho e senta em cima, para não sentar em cima do pé. Nesse lugar aqui, ó, passo horas. Fazendo o quê, pastor? Orando? Não. Pedindo? Não. Meditando. Pedindo perdão, Senhor, perdão. Senhor, eu já odiei meu pai. Eu já puxei arma pro meu pai. Eu já botei faca na cabeça dele quando eu era do mundão. Eu queria matar ele. Ele tinha destruído a minha vida. Destruído a minha juventude. Mas não foi ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O salmista diz assim, no Salmo 119, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Queridos, nenhum homem vive uma vida de superação, nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. O arrependimento, cara, a vida com Deus, ela é uma coisa diária, uma coisa contínua. Entende? A igreja tem a cura, sim. Na realidade, não é a igreja que tem a cura. Quem tem a cura é Jesus. Jesus falou o que eu devo fazer. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, eu posso ir a Deus. Às vezes, a pessoa está lá na fila da bênção da igreja. A gente diz assim, ó, quem vem buscar a sua bênção? Eu. Por que a gente vai buscar bênção? Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Quando você entra na bênção, todas as coisas virão sobre ti e te acompanharão. Então, bênção, eu não vou para a igreja atrás de bênção. Eu vou para a igreja entender quem é meu pai. As escrituras vão dizer para você quem é o pai. Eu começo a falar, cara, eu tive sentimentos de cura aqui comigo, sozinho nesse quarto, com a cortina fechada, com a porta fechada. Eu passo muitas horas por dia aqui. Aqui é o meu lugar. Às vezes eu acordo de madrugada e falo para minha esposa, vou lá para o meu quarto um pouquinho, tá? Fazer o quê? Se eu ficar ali, oh meu Deus, e meu pai? Não. Ó, não. O silêncio dos obedientes, ele é muito mais eficaz do que o barulho dos desalinhados. Forte. Maninho, não é seu apóstolo Luiz Hermínio que me protege. Não é ser um cara ungido, cara, que está domingo lá na igreja com o microfone na mão, que me protege da tentação, que me protege da queda, que me protege da ganância, que me protege do orgulho e da soberba. O que me protege é a obediência, meu amigo. É a obediência a Deus, de olhar para uma mulher e dizer assim, não, aquela mulher não é minha. Isso aqui eu não posso pegar porque isso não é meu. Eu tenho o que Deus me deu. De sair de um culto, né? Às vezes eu faço conferências no Brasil inteiro com 5, 6, 7 mil pessoas. Sair dali para um quarto de hotel, se joga no chão e diz, Senhor, só é possível isso aqui por causa do Senhor. É você conhecer o seu lugar, a sua dependência, né? A gente diz, mas a fama, aquele cara, depois que ficou famoso, ele desviou. Depois que ele teve dinheiro, ele desviou. Maninho, Pedro, o dinheiro e a fama não desvia ninguém, só revela quem você sempre foi. Uau. Isso, pastor. Verdade. Só revela. Porque assim, se você é um homem bom, se você vive na obediência, Deus pode te dar dinheiro. Passa milhões na minha mão todos os anos, cara. E eu não tenho nada meu, só tenho a minha casa, meu carro, que eu ganhei. Passa milhões de pessoas nas minhas mãos.
O Jackson sabe, tem coisas que eu não vou falar aqui porque tá em público, mas eu me envolvo com pessoas, eu faço coisas que pessoas não sabem, né? Eu invisto milhões por ano, eu poderia estar milionário. As pessoas falam mal da gente porque vê a gente na internet, conhecem as nossas fotos, mas nunca viram o nosso filme. Né? É verdade. Então, assim, nunca assistiram o nosso filme. Minha esposa já trabalhou e trabalha um trabalho digno. Minha esposa trabalhava de doméstica para sustentar a casa enquanto eu vivia de bicicleta na rua pregando o evangelho. Minha esposa tinha um sutiã, cara, que usava o ano inteiro, lavava e pendurava atrás da geladeira. Quantas vezes eu visitei meus parentes ao meio-dia para ter o que comer, porque eu não tinha o que comer em casa. E eles diziam, Luiz vai arrumar um emprego. Eu disse, mas Deus me chamou. Vocês não estão entendendo. Luiz, tu precisa dar de comer para sua família. Eu disse, eu vou dar. Deus vai, não só para minha família, eu vou dar comida para muita gente no mundo. Mas Deus me chamou para o ministério. A convicção, maninho. A convicção. Eu já fui pregar em igreja que tiraram o microfone da minha mão e disseram, nós não acreditamos nisso. Eu já fui pregar em igreja que eu não tinha dinheiro para voltar, que tive que ligar por lá para mandar dinheiro, para me pegar um ônibus e vir embora. Porque não acreditavam no que eu dizia. Mas eu nunca comprometi a mensagem, eu nunca comprometi o processo, eu sempre fiquei ali. Entendeu? Eu não estou à venda. O meu livro é um produto. Eu não sou um produto, eu sou um profeta. Então, o livro você compra, Luiz Hermínio não tem preço. Porque se tem preço, é porque não tem valor. Não. Amém. Amém, pastor. Amém. Forte demais. Pastor. E eu quero declarar, rapaz, que Deus vai te levantar nessa cidade. Amém. Amém? Pega essa palavra. Eu acreditava, quando eu ia lá na irmã Vanília de criança, a irmã Vanília disse, irmão Luiz, Deus vai te levar no mundo inteiro. E eu não tinha dinheiro para comer. Eu ia na tia Nana, ali na mercearia Nana, a tia Nana dizia, Luiz, estás precisando de alguma coisa? Eu disse, não, tia, tá tudo bem. Ela disse, estás precisando de alguma coisa? Eu parava na frente da pilha de Nescau, assim, doido para pedir uma lata de Nescau para dar para os meus filhos. Ela disse, estás precisando de alguma coisa, Luiz? Eu digo, não, tia, não, tá tudo bem. Deus diz, não pede para ninguém. Eu nunca peguei o telefone, maninho, para pedir nada para ninguém. Porque o que Deus promove, Ele protege. Amém. Amém? O que Deus Amém. promove, Ele protege. Amém. E eu chegava em casa, vinha brigando com Deus na rua Ibituba ali, vinha brigando ali. E quando chegava em casa, tinha um carro parado. Alguém da igreja ia lá e dizia assim, ó, pastor, eu fui no mercado, Deus mandou comprar 2 latas de Nescau para suas filhas. Daí Deus disse, cala a boca, viu? Eu sou Deus da tua vida. E o mesmo Deus da lata de Nescau, maninho, é o Deus de uma caminhonete, é o Deus de um apartamento, é o Deus de uma nação, é o Deus de um avião. Quando eu precisei de uma bicicleta, Deus me deu uma bicicleta. Se algum dia eu precisar de um avião, se for para a glória dele, ele dá. Porque um avião, uma bicicleta, não tem valor nenhum, é um pedaço de lata para Deus. O que tem valor é você que tem valor para Deus. Amém, pastor. Amém. Amém. É, glória a Deus. Tô doido para voar aqui já. Não vai. Antes de começar aqui a live, eu disse, tomara que o pastor Luiz Hermínio não faz um chuva, porque cai a internet, não vão cair para trás nós dois aqui. Meu Deus, que forte. É forte, pastor. Falar sobre paternidade é algo que toca na carne. É, porque assim, Deus é meu pai, ele cuida de mim. Ele sabe, assim, é uma promessa. E quando você tem uma promessa, você não precisa enganar as pessoas no caminho, você não precisa manipular a vida de ninguém, né? Jacó recebeu uma promessa no ventre. Deus falou para Rebeca, o maior servirá o menor. Quando ele cresceu, a mãe dele induziu ele para enganar o pai, né? A mãe dele diz, vai, passa pelo teu irmão Esaú. Ele enganou o pai. Logo em seguida, ele caiu na mão de Labão. Porque para cada Jacó, Deus tem um Labão. Você engana aqui, Deus te pega lá na frente. Você semeia aqui, Deus te pega lá na frente. Então, querido, vamos buscar Deus, vamos amar o próximo, vamos servir as nações, independente. Irmão, assim, independente se o cara é crente ou não, se o cara é católico, se o cara é espírita, se o cara é bruxo, se o cara é feiticeiro, não interessa. Ah, mas ele não merece o meu amor. Tem gente que não merece o seu amor, ele precisa dele. Amém, aleluia. É verdade, pastor. Glória a Deus. Verdade. É forte, é forte. E, olha, haja coração.
Coração aqui, eu tô no reloginho, eu ganhei um reloginho, aquele que marca passo. Ele tá se tremendo tudo aqui, pastor. Ele tá se tremendo tudo aqui. Daqui a pouco começa a me tremer aqui. Ainda vem um chudo aí. Pastor, já são 10 para as 11. O senhor tem um compromisso, né? O senhor tem um compromisso aí do senhor. Quero agradecer de coração, agradecer pela oportunidade. Glória a Deus. Agradecer por esse conhecimento. Na verdade, eu quero agradecer por você existir. Quero agradecer a Deus por você existir. Amém. Você não é só uma referência para a nossa cidade de Itajaí. Você não é só pastor de Itajaí. Você é pastor da nossa nação brasileira. Amém. Você é pastor do mundo, né? Você foi levantado por Deus para ser um profeta, né? Você é uma grande referencial da glória de Deus, né? Então, por que chamar o Luiz Emílio para falar de paternidade? Porque você é o CEP. É o CEP e é o endereço da casa de Jesus Cristo. Né? Se não vem ao Pai, a não ser por mim, fomos até o Filho de Jesus Cristo vai levar ao Pai. Pastor, para nós terminar, né? Tem muita gente nos assistindo. Estamos vivendo aí uma grande pandemia, né? E uma das suas lives, até acho que segunda-feira, ao meio-dia, né? Eu tenho acompanhado as suas lives. O senhor até falou sobre o governo, né? Sobre o governo, sobre a política, não só brasileira, mas do mundo. E você sabe que esse vírus aí, né? Ele está se alastrando por nossa nação, ele está se alastrando. E com tudo isso que está acontecendo, né? Qual é a palavra que o Senhor nos deixa para quem está nos assistindo, para toda a igreja, né? Do Senhor Jesus Cristo? E também queria que o Senhor orasse sobre isso também no final, Amém. se for possível. Amém. Assim, eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu oro pelo governo. Eu já orava quando era o Temer, já orava quando era Dilma, já orava quando era Lula, já orava quando era FHC. Eu oro pelo governo. Eu oro pela figura de autoridade. A figura de autoridade na prefeitura, na vereança. Eu oro pela figura de autoridade, porque cada um vai dar conta daquilo que está fazendo, né? Já tive o privilégio de ministrar com pessoas na cadeia de governo eclesiástico, na cadeia de governo legislativo, judiciário, executivo. Já tive essas oportunidades na vida e, né, faço, como eu disse, faço muita coisa que eu não parece publicamente, porque para algumas coisas eu não uso essas coisas como troféus, né? Porque eu entro e saio em alguns lugares, as pessoas em alguns lugares elas nem veem, né? Porque eu tenho palavras que eu preciso entregar para muitas pessoas de governo. E que obedeçam ou não é problema deles, mas eu faço a minha parte. A palavra que eu deixo está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, quando Paulo ora aos Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, versículo de 9 a 11, Paulo diz assim, ó: eu oro para que o vosso amor aumente e para que vocês não parem de buscar o conhecimento e discernimento e vocês compreendam quais são as suas prioridades e não deixem de dar frutos de justiça. Essa pandemia é a pedagogia de Deus para dizer, voltem para mim. Essa pandemia é a pedagogia de Deus para dizer, eu estou esperando vocês. Nos piores momentos da terra é que nasceram os homens mais avivados. Nos piores momentos é que nascem as melhores canções. Entendeu? Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer. Agora, o cenário está pronto. Pastor, Jesus volta amanhã? Não. Nós não estamos nem nos princípios das dores ainda. Não, nós estamos só com o exame na mão dizendo positivo. A mulher, quando está grávida, ela vai no médico, ela não tem nenhuma manifestação de gravidez, mas ela tem o exame na mão dizendo positivo. E eu acredito que nós já estamos com o exame na mão. Eu tenho uma Bíblia que diz que como vai terminar e como que eu tenho que viver de acordo com aquilo que está escrito, seja na política, seja na vida, no comércio, na indústria, seja marido, esposa, filhos. A Bíblia é cheia de princípios, Maninho e Pedro. Cheia de princípios. Eu tenho que viver isso. Então, minha oração para todos nós que estamos aqui, essas 1.540 pessoas, é que o nosso amor aumente. Amém. Aumente. Que o nosso amor não seja hipócrita, que o nosso amor seja verdadeiro. Pastor, só temos 20 segundos. Vamos encerrar e depois voltamos só para internar na oração, para não perder? Pode ser. Rapidinho.